Você está assistindo ao canal IBVJ. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e curtir o nosso vídeo. Deus abençoe e um bom culto a todos. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais um culto, mais um domingo. Louvado seja o Senhor que está nos concedendo essa graça de estarmos aqui para adorar o Senhor. E eu queria convidar os amados irmãos a estar refletindo nessa música que vamos cantar, Fiel a Mim. Agradecendo ao Senhor pela sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado que Ele tem tido para com as nossas vidas. Estamos passando um momento de caos tão difícil nessa pandemia, tantas situações que temos enfrentado, mas temos visto realmente a fidelidade do Senhor sobre nós. E que você possa, nesse momento, onde você estiver, seja no seu quarto, na sua sala, você possa estar se rendendo ao Senhor e falar: Deus, obrigado, obrigado pela tua fidelidade. Mesmo eu não sendo merecedor, mas o Senhor tem sido fiel. Amém? Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Sim, meu Pai, tu és fiel. Somos graças pela tua fidelidade para com as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores, mas reconhecemos mesmo, Senhor, o teu cuidado, a tua fidelidade, o teu amor para com as nossas vidas, Pai. Sabedoria, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel.
liberdade, Senhor, na nossa vida, Pai. Tu tem liberdade, Senhor, para fazer o que Tu quer, Deus, na nossa vida, Jesus. Oh, Senhor, entra, Senhor Jesus, em cada lar, Deus, em cada coração, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, faz a Tua vontade, Pai. Que não seja só hoje, Jesus. Toca, Senhor, cada pessoa, Deus, que está assistindo nesse momento, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos desperta, Senhor, Deus. Para que possamos viver, Deus, uma vida de intimidade contigo, Senhor. Oh, Pai, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Tira, Jesus. Tira, Jesus, tira, Senhor. Nós precisamos, Deus, da Tua presença, Pai, mais do que nunca, Pai. Oh, Senhor. Oh, Jesus, Santo Espírito de Deus, desce como um fogo. Deus, queima toda impureza. Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ter um relacionamento contigo, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus, Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Oh, Senhor, faz o nosso coração queimar, Deus, por Ti, Senhor, durante, oh, Pai, todo esse dia, Senhor Jesus, toda essa noite, Pai, toda a semana, Senhor, até que o Senhor venha, Pai, que o nosso coração venha queimar. Venha queimar de amor por Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, essa chama se esfriar, Pai. Oh, Deus, Tu és presente, Deus, nesse lugar, Pai. Nós Te damos liberdade, Senhor, para o Senhor fazer o que quiser, Jesus. Fica conosco, Senhor, fica conosco nesse lugar. É o que eu Te peço, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos para os avisos da EBVJ. Essa é a conta por onde os irmãos podem estar contribuindo com as suas ofertas para a construção do novo templo. Essa é a conta corrente por onde os irmãos podem estar depositando ou transferindo seus dízimos e suas contribuições regulares. Para ofertar para a reforma da casa da Jo através de transferência ou depósito, use a mesma conta, mas acrescente 10 centavos para que o destino da oferta seja identificado. Por exemplo, R$30,10. A conta que vamos usar é a conta corrente, usada para dízimos e contribuições normais. Olá, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para este momento tão importante que é o momento da palavra, o momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus. E a nossa oração é que essa palavra, ela mais uma vez venha de encontro às nossas necessidades. Essa palavra, ela encontre, no nosso coração um lugar especial, ela cumpra o seu propósito, ela alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito. Nós sabemos que a palavra de Deus ela pode ser aplicada, ela trata com todas as áreas das nossas vidas. Por isso que é tão importante a gente ouvir, a gente meditar, a gente refletir, estar com o coração aberto, no momento da ministração da palavra. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, pedindo a ajuda de Deus, o auxílio do Espírito Santo, a graça do Senhor, para que este momento
realmente seja um momento dirigido pelo Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela presença do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que precisamos depender do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos. Nós oramos a Deus para que este momento seja um momento de aprendizado, de crescimento espiritual, de consolo, ó Deus, de exortação, ó Pai, que o Senhor fale conosco neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou continuar aqui a minha série, a série de 5 mensagens, né, que eu comecei lá, né, com as características do coração ensinável. Depois nós fomos para um coração cheio de fé operante, os impactos, né, do coração cheio de fé operante. E essas duas mensagens, né, fazem parte dessa palavra, né, que nós trouxemos há um tempo atrás, né, as marcas de uma igreja vencedora. A igreja vencedora, ela está desenvolvendo esse coração ensinável, ela está crescendo, né, sendo ensinada por Deus, pelas várias estratégias que Deus usa para trazer esse crescimento e ensinamento. Essa igreja que está se desenvolvendo em aprendizado, ela está também desenvolvendo um coração cheio de fé operante, né? Consequência de um coração ensinável a experiência de uma fé viva, de uma fé operante, de uma fé aplicada em todas as áreas, em todos os relacionamentos da vida, no relacionamento com Deus principalmente, no relacionamento com as outras pessoas, no relacionamento com a família. Então, essa fé ela, aplicada em todas as áreas da nossa vida, né, nos dão aí uma capacidade, nos trazem um preparo para que a gente viva os grandes desafios de Deus, né? Porque essa igreja vencedora é uma igreja que vive os grandes desafios de Deus, que entende os grandes desafios de Deus, que identifica os grandes desafios de Deus e que experimenta, que vive, que aceita os grandes desafios de Deus para a sua vida. Então esse coração cheio de fé operante, ele vai começar também a desenvolver ou a viver, né, esses grandes desafios de Deus. O título da minha mensagem nesta noite é essa: o coração pronto aos grandes desafios de Deus. Esse deve ser o coração da igreja vencedora. Esse é o coração da igreja vencedora, um coração pronto aos grandes desafios de Deus. E quando eu falo de desafios, eu não estou falando apenas de desafios no sentido coletivo, né, nos desafios que nós vamos enfrentar como igreja. São os desafios que nós vamos enfrentar também como indivíduos, como família, né? Que são desafios? Desafios são, muitas vezes, eles se manifestam por meio de tribulações, por meio de aflições, de alvos que Deus coloca para nós, né, como pessoas, como igreja, né? E nós vamos então entendendo que são desafios de Deus, vamos aceitando, e já que o nosso coração está preparado para eles, nós vamos crescer, né? Nós vamos amadurecer. Esses desafios servem para testar a nossa fé, né? Para moldar o nosso caráter, para nos apontar uma direção, para alcançarmos um objetivo de Deus na cidade, no bairro, na família. Então, o nosso coração que está desenvolvendo essa fé operante, ele também está sendo preparado, ou ele está pronto para os grandes desafios de Deus para as nossas vidas. Se você lembrar, nós na mensagem passada, nós citamos, né, o texto de Hebreus, no capítulo 11, que apresenta aqueles grandes homens de fé, né, os heróis da fé. Esses homens, eles enfrentaram grandes desafios, eles viveram grandes desafios de Deus, eles alcançaram alvos de Deus para suas vidas, mas eles passaram também por grandes aflições, por momentos de grande dificuldade. No capítulo 12, quando o autor de Hebreus ele vai se referir a esses homens, se referir a essas histórias que ficaram marcadas, ele vai dizer o seguinte no capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas,
por tão grande número de testemunha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Eles enfrentaram grandes desafios, eles venceram os seus grandes desafios, e agora eles se apresentam como modelo, como exemplo, né, para as nossas vidas. Ele está dizendo assim, olha, olhem para o exemplo desses homens, olhem para as experiências desses homens, olhem para o tamanho dos desafios que eles enfrentaram e peguem eles como exemplo. Olha, olhem para eles e livrem-se dos empecilhos, livrem-se daquilo que atrapalha vocês de percorrer a corrida, de percorrer a carreira. Mas ele usa uma palavra interessante. Ele diz, corram com perseverança, porque os desafios que se apresentam para nós, é preciso estar com o coração cheio de perseverança, é preciso ter a perseverança como uma das ferramentas principais para vencer os grandes desafios de Deus. É um coração pronto aos grandes desafios, é um coração, né, que vai estar pronto ao desafio de perseverar em meio às tribulações. O desafio de perseverar em meio às aflições. E você sabe que este momento para nós, como igreja brasileira, igreja mundial, é um momento de grande tribulação, de grande aflição, e que é necessário que nós, como indivíduos e como igreja, nós estejamos perseverando na caminhada, perseverando na corrida. E nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é complicado perseverar no momento de aflição, no momento de tribulação. E quando nós vamos falar em igreja local, principalmente, nós como igreja Batista de Vila Jockey, você vai concordar comigo. São momentos, são dias de muita dor, são dias de muita aflição, de muita tribulação, de dias de luto, dias de dificuldade, dias de choro, dias de situações que nós não podemos controlar, nós não podemos administrar. São momentos de muita tribulação. E esse coração, ele que está desenvolvendo fé, ele é um coração que está sendo preparado para esses grandes desafios. Porque os desafios se apresentam muitas vezes como uma aflição. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas ele também disse, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não mentiu para nós. Jesus, ele não nos deixou, não nos contou uma outra história. Ele disse que nós teríamos aflição. E um dos nossos desafios é o desafio de perseverar em meio às aflições da vida. E quando nós vamos falar de aflição, como nós vamos falar de tribulação, há um personagem bíblico que talvez seja o personagem mais clássico, né? O personagem que quando nós lemos a sua história, nós ficamos impactados, nós ficamos constrangidos. Tamanha a aflição que esse homem viveu, tamanha a dor que esse homem passou, tamanha a adversidade que ele passou, mas ao passo em que ele passava pelas adversidades, a sua perseverança parece que aumentava, a sua perseverança parece que se consolidava, e parece que você não consegue encontrar naquele homem, né, sequer uma menção à desistência. E talvez você saiba de quem eu esteja falando. Estou falando do personagem Jó. O pastor Wagner, há um tempo atrás, ele pregou sobre esse personagem, ele falou sobre esse personagem de uma forma muito mais completa com o que eu vou falar aqui. Eu vou falar um pouco dele. Mas Jó é um dos personagens mais emblemáticos da história. O livro de Jó, ele foi escrito antes do Pentateuco, né? Dizem que foi escrito por Moisés, é um livro muito antigo, e falam de um homem que viveu na antiguidade. E o texto de Jó, ele começa dizendo que Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal, que fazia o possível para se desviar do mal, para não fazer o mal.
Jó era um homem de Deus. Jó era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Jó conhecia Deus, conhecia o propósito de Deus, eu não sei com que intensidade e com que profundidade, mas o texto bíblico diz que o próprio Deus testemunhou acerca de Jó, dizendo que ele era um homem que andava nos seus caminhos, ele era reto. Mas em um momento da vida de Jó, ele foi acometido por tribulação. Ele foi acometido por uma grande tribulação, por um momento muito difícil na sua vida. E algo interessante na história de Jó é que a sua tribulação, ela não passou de uma grande tribulação para um momento de paz, de tranquilidade. A tribulação na vida de Jó, ela foi se aprofundando, aumentando a cada dia. Jó começou perdendo algumas coisas, e depois perdeu a sua família, depois perdeu a sua esposa e até os seus amigos. Então Jó é o exemplo mais claro de aflição, de dificuldade, de problema presente na alma e no corpo. Problema que atingiu todas as áreas da vida de Jó, nada ficou de fora. Tudo que cercava a vida de Jó foi acometido por tribulação, por perda, por luto. Jó ficou apenas com a sua vida. Até a sua saúde lhe foi comprometida. Mas Jó, ele perseverou na presença de Deus. Ele não negou o Senhor. Ele não reclamou com o Senhor. Ele não murmurou com o Senhor. Por mais que as pessoas que estavam à sua volta tivessem ali o incentivado a fazer isso, como a sua própria esposa e os seus amigos, Jó, ele acreditava que Deus estava no controle da sua vida. E tudo o que ele tinha vindo das mãos de Deus. E se por algum motivo aquilo lhe foi tirado, algum propósito nisso tinha. E Jó decidiu glorificar a Deus. Jó decidiu honrar a Deus, ficar do lado de Deus no mesmo momento da sua grande tribulação. É um grande desafio isso, meus irmãos. Para nós é um grande desafio perseverar em meio às tribulações da vida. Mas Deus tem preparado o seu coração. Deus tem se movido pelo seu Espírito na sua vida, para que nesse momento, talvez você esteja vivendo agora, nesse momento de dor, de angústia, de dificuldade, por conta das tribulações que você esteja vivendo agora, pelo seu Espírito, Deus tem capacitado você, Deus tem fortalecido você, e por isso que você tem perseverado. E essa é a vida do cristão, perseverar nos momentos de grande tribulação. No capítulo 19, verso 25, Jó faz uma declaração linda. Ali, diante dos seus amigos, diante dos questionamentos dos seus amigos, Jó, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O que Jó está dizendo? Primeiro, é que ele não está numa posição de questionar, mas ele está numa posição de alvo da graça de Deus, de alvo da redenção de Deus. E se nós nos colocamos nessa posição de pessoas alvos da redenção de Deus, pessoas que necessitam ser redimidas por Deus, salvas por Deus, pessoas que são alvos da misericórdia de Deus, nós vamos ser um pouco mais pacientes, nós não vamos murmurar. E Jó, ele se coloca nessa posição de alguém que precisa de redenção, não de alguém que precisa de cobrar o Senhor, cobrar o seu Deus, mas alguém que precisa de redenção. E ele diz: o meu Redentor vive, ele está vivo. Ele está vivo. Aquele que cuida da minha vida, aquele que apacenta a minha alma, o pastor das nossas almas, o sumo pastor, o pastor e bispo das nossas almas, ele não está morto e nem alheio às nossas dificuldades, às nossas necessidades e às nossas tribulações.
Ele está vivo e no momento certo, no momento adequado, ele vai se levantar, ele vai se manifestar. Se levantar aqui, Jó está dizendo, ele vai se manifestar, ele vai dizer, olha, isso aconteceu porque eu estava cuidando de você nessa área. Isso não aconteceu por acaso. Eu estou com você, eu estou cuidando de você. Eu estou trazendo paz ao seu coração enquanto você vive essa grande tribulação. Eu sou contigo. Eu estou contigo. É um grande desafio para nós, perseverar em meio às aflições da vida, perseverar em meio às grandes tribulações, às grandes tempestades. Mas se perseverar em meio às tribulações da vida é difícil, talvez algo ainda mais difícil, algo que também se mostra como um desafio nas nossas vidas, é frutificar em meio às grandes tribulações da vida. Como é difícil. Quando nós estamos passando por tribulações, nós queremos estar ali no nosso canto, quieto, orando ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. E nós temos dificuldade para produzir, para frutificar, para abençoar outras pessoas, para ser um canal de encorajamento na vida de outros. Quem consegue encorajar alguém estando tão desencorajado? Como eu vou encorajar alguém se eu estou vivendo um momento de aflição, onde eu estou totalmente desencorajado, desanimado? Mas é um desafio, e é um desafio que Deus coloca para nós. O apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo uma de suas viagens, no livro de Atos, capítulo 17, do 13 ao 44, eu não vou ler o texto, porque é um texto comprido. Ele está ali em uma embarcação, e essa embarcação ela começa a ter uns problemas. O texto ele começa dizendo que o vento começa a soprar do lado sul, e é um vento suave, é um vento tranquilo. E quantas vezes nós não estamos vivendo este momento de um vento suave, de um vento tranquilo, de calmaria, e parece que tudo vai continuar em calmaria. Mas o texto bíblico diz que de repente o vento muda. O vento começa a soprar de nordeste. E já não é mais um vento suave, é um vento violento. É um vento que começa a trazer muita dificuldade para a navegação. E agora, esse é um momento de grande tribulação para a vida daqueles tripulantes, daquelas pessoas que estão ali, e do apóstolo Paulo, que está ali no meio daquela embarcação também. Mas o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, guiado por Deus, ele se levanta, e eu vou ler aqui o texto, porque eu acho muito lindo esse texto. Não ia ler para a gente andar mais rápido, mas vou ler. Capítulo 17, na verdade não é 17, queridos, é capítulo 27, do 13 ao 44, Paulo, lá no verso 21, já passado por tempestade, por ventos fortes, o barco já estava totalmente danificado, todos achavam que iam morrer, né? Realmente era uma grande tribulação, uma grande aflição. Paulo, lá no verso 21, vai dizer o seguinte: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Então Paulo, enquanto ele estava vivendo um momento de aflição, enquanto ele estava vivendo ali um momento de uma morte iminente, né, porque todos iam morrer se o barco
naufragasse, Paulo ele se levanta e começa a encorajar aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam com medo, aquelas pessoas estavam desencorajadas, esperando a própria morte. Mas Paulo se levanta ali, no meio deles, diz, olha, tenham coragem, tenham coragem. E olha só o que ele diz. Os senhores, 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Então Paulo aqui, no meio de uma grande tribulação, de uma grande aflição, de um momento eminente de perda da própria vida, Paulo, guiado por Deus, cheio dessa fé operante, cheio dessa fé viva, cheio dessa fé que faz diferença não apenas nas nossas vidas, mas na vida de outros, Paulo ele se levanta e diz, olha, não tenho medo. O Deus em quem eu sirvo, o Deus a quem eu tenho relacionamento, ele me disse que ninguém vai morrer, que ninguém vai perder a vida. Então não tenham medo, tenham coragem. Mas como é difícil perseverar e frutificar em meio à grande tribulação. É um desafio que Deus nos chama para viver. Se você está vivendo uma grande dificuldade na sua vida, se você passou por uma grande perda, se você está vivendo um momento de grande aflição, não, a vida não acabou para você, meu irmão. Você ainda pode ser útil nas mãos de Deus. E Deus quer isso para você. Deus deseja que você seja um abençoador, mesmo no momento de dificuldade, no momento de enfermidade. Eu me lembro de um rapaz que tinha na igreja há muito tempo atrás. O nome dele era Wagner. O Wagner ele tinha um problema de saúde que comprometia os seus rins, os seus 2 rins. O Wagner, ele era uma bênção nas mãos de Deus. Todas as vezes que ele ia ministrar a palavra, ou ministrar o louvor, ou quando a gente tinha um contato com ele sempre tinha uma palavra que nos abençoava, que nos encorajava, que nos fortalecia. E até no momento, lá nos seus últimos dias, eu lembro que nós fomos visitar o Wagner, lá na Santa Casa. E o Wagner, todas as pessoas que chegavam ali, o Wagner trazia uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Nós chegávamos lá desanimados, mas saíamos de lá do hospital animados, encorajados. Porque o Wagner, a exemplo de Paulo, ele vivia a aflição, ele vivia a tribulação, mas ele não deixava de encorajar os outros, ele não deixava de abençoar os outros. É um desafio para nós. Quando nós passamos por aflição, claro, queridos, nós temos aquele momento de ficar quieto, de ficar ali no nosso canto, ter o nosso tempo para nós recarregarmos as nossas energias, a nossa bateria. Isso é saudável, isso é bom, mas mesmo que a aflição não passe, nós podemos ainda ser úteis nas mãos de Deus e sermos encorajadores, sermos frutíferos, sermos produtivos, mesmo em meio à aflição, como indivíduos e como igreja. Terceiro, o desafio de fato, experimentar uma nova vida em Cristo. Isso também é um desafio. De fato, de verdade, experimentarmos, vivermos essa nova vida em Cristo que está proposta no Evangelho. Que vem após a nossa conversão, nós recebemos uma nova vida. A nossa história ela começa a ser reescrita a partir do nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, a nossa história começa a ser reescrita. E essa nova história,
como diz lá a letra do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. É verdade. Quando nós nascemos de novo, Deus nos propôs uma nova história, uma nova vida. E essa vida, ela é de fato, ela é gerada a partir do nosso novo nascimento. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós e passa a se mover em nós, nós recebemos essa nova vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Tudo que era velho, tudo que fazia parte do velho homem, da velha natureza, da natureza caída, da natureza que não tem herança no reino dos céus, da natureza que não tem parte com o Criador, não tem parte com o Filho, não tem herança com o Filho, não tem comunhão com Deus, não tem a presença do Espírito Santo, tudo que fazia parte dessa velha natureza. Isso passou, isso é um fato. Isso é um fato. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é um fato. A nova vida em Cristo. Isso é um desafio para nós experimentar essa nova vida. Porque parece que o nosso velho homem, ele faz sombra do nosso lado, ele quer andar com a gente o tempo todo. Ele é o nosso maior fã. Ele é o nosso maior companheiro, o nosso velho homem. Ele não desgruda de nós. Ele está sempre ali, querendo fazer parte da nossa vida. Quando nós estamos dirigindo, ele quer sentar ali do nosso lado. Na verdade, ele quer sentar ali onde a gente está. Quando nós estamos no nosso relacionamento conjugal, ele quer estar ali. Ele quer estar o tempo todo conosco. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Isso é um fato. Mas como experimentar essa vida nova de fato? Olha só o que Efésios vai falar. Se ser uma nova criatura é um fato, é o resultado da conversão genuína, por meio da fé em Cristo, existe também a experiência dessa nova criatura, desse novo nascimento. Existe a experiência, Paulo vai falar em Efésios, que é o seguinte, quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então a experiência dessa nova natureza está nesse segredo de despir e vestir. Veja que não é somente despir, não é somente tirar, mas é vestir. Se antes você era uma pessoa iracunda, se antes você era uma pessoa vingativa, e você consegue, ao longo do tempo, remover isso de você, você precisa, no lugar disso, colocar uma revestimenta nova. E se você era iracundo, então você vai começar a agir com amor, com paciência, com delicadeza. Se você era alguém que pensava só em si, mas você conseguiu remover isso de você, agora você vai priorizar os outros, quando vestir uma nova vida, vestir uma nova vestimenta em atitudes. E você vai passar a priorizar o outro. Você vai colocar o outro na sua frente. São coisas simples, são coisas pequenas, começa das pequenas coisas. Você já viu quando a célula se reúne, ou quando a igreja se reúne para comer, para se alimentar, né? E tem aqueles irmãozinhos que correm na frente, que querem ser o primeiro, que querem pegar o maior pedaço.
que querem pegar a quantidade maior e não pensam nos outros. São coisas simples. Essa nova natureza, essa nova vida, ela vem por despir e vestir. É o que o texto de Efésios está dizendo. A antiga maneira de vocês, a antiga maneira de viver de vocês precisa estar sendo despida a cada dia. E você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer isso todos os momentos. É um grande desafio, queridos. É um grande desafio empurrar para lá o velho homem. Se ele quer andar abraçado com a gente, parece que a gente quer andar abraçado com ele também. Então é um grande desafio, são os grandes desafios de Deus. Então, primeiro é perseverar diante das grandes aflições da vida. Segundo é perseverar, frutificar, produzir em meio aos grandes desafios da vida. O terceiro é experimentar essa nova vida, essa nova maneira de viver. E o último, já estou encerrando, só para concluir aqui, a experiência da nova vida em Cristo é despir-se e vestir-se, remover a antiga maneira de viver e renovar com a nova maneira. Isso é um desafio. Para alguns, talvez, seja um desafio maior. Para outros, menor. Mas é um desafio. E o quarto e último, o desafio de cumprir o chamado de Deus, preste atenção nisso. O desafio de cumprir o chamado de Deus, vivendo exclusivamente para Ele. Ah, queridos, se existe uma característica dessa nova vida, se existe uma experiência dessa nova vida, é saber qual é a vontade de Deus e viver exclusivamente para Ele. Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós, sobre vocês, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Esse é o propósito de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus, que o seu reino seja expandido, que pessoas venham conhecer o seu Filho Jesus e venham entregar suas vidas a Ele. A vontade de Deus é que pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pelo Evangelho, e essas pessoas sejam transformadas à imagem do Filho, à semelhança do Filho. A vontade de Deus é que as pessoas sejam alcançadas, transformadas e passem a servir ao Senhor, a glorificar a Deus por meio das suas vidas. E o texto de Atos diz que o Espírito Santo, ele nos daria essa capacidade para ser essas testemunhas. É um desafio para nós. O texto diz que nós seríamos testemunhas em Jerusalém. Jerusalém são aqueles que estão próximos ali, porque eles estavam em Jerusalém quando eles ouviram essa palavra. Jerusalém são os seus parentes, são os seus vizinhos, é a pessoa que trabalha com você todos os dias. Essa pessoa tem conseguido ver a presença de Cristo em você, em nós. Nós conseguimos impactar pessoas que estão tão próximas com a presença de Cristo em nossas vidas. Isso é um desafio para nós, porque aquelas pessoas que estão muito próximas, geralmente são as pessoas que conhecem todos os nossos defeitos. São pessoas que nós não conseguimos ser hipócritas com elas. Nós não conseguimos enganá-las, porque elas estão ali vendo as nossas atitudes todos os dias. Nosso vizinho que está nos vendo abrir o portão e fechar. Nosso parente que nos vê muitas vezes. Nosso cunhado, os nossos sogros, as nossas sogras, nossos sobrinhos. São aquelas pessoas que estão ali próximas de nós.
Mas o Espírito Santo nos dá capacidade para sermos luz para essas pessoas também. Sal e luz. Judeia e Samaria são aqueles que estão longe e estão ao redor. Será que nós temos investido na vida de pessoas que estão pregando o Evangelho para aquelas pessoas que estão longe e ao redor? Existe aqui um ministério aqui, que um dos nossos jovens da igreja participa, que é o MPC, que fala de Cristo nas escolas. Tem aqui o nosso irmão Cola, da CBP, que ele é um dos líderes desse projeto, dessa ação. São pessoas que estão ao redor, mas será que nós temos orado por essas pessoas, por esses irmãos que têm se disposto a estar lá todos os dias, têm colocado as suas vidas à disposição de Deus? Será que nós temos pensado que eles têm necessidades financeiras, que eles precisam muitas vezes pagar a gasolina para chegar até a escola, que eles precisam deixar de lado algumas coisas de suas vidas para estar lá em corpo presente? Será que nós temos pensado e refletido que essas pessoas são os braços da igreja para atingir aqueles que estão ao nosso redor? Nós temos nos importado com isso? Nós temos orado, temos mandado uma mensagem, olha lá, né, o Mateus que trabalha lá, o nosso irmão aqui da igreja. Vai lá, Mateus, a gente está com você, o que vocês estão precisando? Cola, a gente quer te abençoar o seu ministério. Aqueles que estão longe, aqueles que estão no Ariri, que estão no Paraná, que estão no Amapá, missionários que estão lá, talvez nesse momento ainda mais difícil, vivendo privações, vivendo problemas, que precisam ser incentivados, precisam ser encorajados. E esses encorajamentos não vêm apenas de palavras, mas vêm de ações, vêm de investimento na vida dessas pessoas. Queridos, esse é um desafio para nós como igreja. Investir na obra missionária, recursos financeiros, tantos desafios que se apresentam, têm se apresentado para nós, de missionários com dificuldade, de famílias precisando de investimento financeiro, de oração. É a Judeia e a Samaria que Jesus nos chamou para alcançarmos. É um desafio. Mas nós estamos construindo, nós temos que investir na igreja. Queridos, Deus está nos orientando em todos os nossos desafios. E quando Ele nos apresenta desafios, é para que a gente seja usado nas mãos dEle para cumprir, para alcançar esses desafios. E aos confins da terra. Os confins da terra são lugares que talvez jamais nós chegaremos. Talvez existam confins da terra que nós não sabemos nem o nome. Por exemplo, você já ouviu falar da Eritreia? Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu não sabia nem que esse lugar existia. Mas existe. Existem cristãos lá. Existem pessoas alcançando pessoas lá. E quando nós chegarmos lá no céu, lá na glória, diante do Senhor Jesus, e diante dessa multidão de pessoas, e de repente alguém falar assim, tem alguém aqui da Eritreia? Você vai dizer, Eritreia? Que lugar é esse? Com certeza pessoas vão levantar a mão assim, nós somos da Eritreia. Nós somos da Eritreia. E quem foi que pregou o Evangelho para vocês? Muitas pessoas, inclusive um homem que veio do Brasil, que veio de São Vicente, que veio de uma igreja chamada Igreja Batista de Vila Jockey. Ele chegou lá e apresentou o Evangelho para mim, eu conheci o Evangelho. E eu estou aqui por causa de Deus, por causa de Cristo, mas também por causa dele. Queridos, são desafios que parecem ser inalcançáveis para nós. Mas são os desafios de Deus para as nossas vidas. E uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, é uma igreja que entende os desafios de Deus, passa pelos desafios de Deus, aceita os desafios de Deus, se envolve nos desafios de Deus. Não fica dizendo, não dá, não vamos conseguir, é muito dinheiro,
Não, vamos guardar esse dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Não, eu estou cansado, eu preciso descansar. Você já viu isso? Eu preciso descansar. E é tanta gente dizendo que precisa descansar, e precisa descansar, e precisa descansar. Claro, querido, que todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos relaxar. Precisamos do nosso tempo de relaxamento, queridos. Mas não deixe para entregar o que você tem de melhor para Deus. Entregue o que você tem de melhor. Talvez hoje o que você tem de melhor é a sua saúde, é o seu tempo. Deixe alguma coisa de lado. Deixe alguma coisa de lado para priorizar o Senhor. Não priorize apenas você mesmo. Nós não devemos priorizar apenas nós mesmos. Nós precisamos aprender que nós estamos aqui para viver exclusivamente para Deus e para o seu propósito. Nós somos chamados para viver o propósito de Deus, e isso com exclusividade. Não, a exclusividade não é para a nossa vida, não é para o nosso tempo, não é para o tanto de dinheiro que nós vamos conseguir juntar, para o tanto de imóvel que nós vamos conseguir ter. Não é para isso a nossa vida. A nossa vida é para ser vivida exclusivamente para Deus e para cumprir o seu propósito. E eu sei, querido, que esse é um desafio, porque quando nós olhamos para o lado, nós olhamos para fora, nós muitas vezes somos atraídos para viver para nós mesmos, somos atraídos para adquirir coisas para nós. Mas muitas vezes somos desanimados quando somos encorajados para fazer algo para o Senhor. É um desafio para nós, mas o Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus na nossa vida, o mover do Espírito de Deus na igreja, o avivamento que virá, esse avivamento de quem nós temos tanta necessidade, como nosso pastor muitas vezes nos ensina, esse avivamento que nós, cada vez mais que o tempo passa, nós entendemos a necessidade dele, esse avivamento. Ele vai aprofundar a nossa vida com Deus. Nós não precisamos esperar esse momento, né, especial na história para nos aprofundarmos no propósito de Deus. Não, é agora. O avivamento vai nos levar muito além. Vai nos lançar como uma flecha na mão do valente. Sabe aquele verso que diz que os nossos filhos serão como flecha na mão do valente? Aquela flecha que atinge o alvo e vai mais longe. Esse avivamento, ele vai nos fazer atingir o alvo e ir mais longe nos propósitos de Deus. Mas nós precisamos dar os primeiros passos agora. Nós precisamos caminhar agora. A carreira já nos está proposta, como diz o texto de Hebreus. Vamos nos desvencilhar daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e vamos seguir em frente na carreira que nos está proposta. Queridos, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Que essa palavra ela encontre eco no seu coração e traga toda a mudança necessária. Você tenha uma semana abençoada da presença de Deus, na direção do seu Espírito. Gostaria de orar neste momento para encerrar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Continua nos movendo, Senhor. É no Senhor que nos movemos, como diz a tua palavra. Nele nós existimos e nele nós nos movemos, Pai. É por causa do Senhor, é no Senhor que nós nos movemos. Então, por favor, nos leva, Senhor, a atingir o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.